Oi, nono ano, bom dia! Tudo bom? Oi, a tia hoje, ó, estilosérrima aqui com a minha máscara estilizada do Grey's Anatomy. Eu tenho um monte. Eu vim aqui hoje para poder incentivar vocês pro caso, né? De vocês terem que sair de casa. Não é para sair de casa, é fique em casa, hashtag fique em casa. Mas, né, às vezes a gente precisa, por um motivo ou por outro, sair de casa e aí, ó. Compre a sua que vai fazer com que você queira usar a máscara. Olha que bacana a minha máscara, lindona, né? Depois eu mostro outros pra vocês, tá bom? Mas aqui a gente não precisa de máscara, porque a gente não tá juntinho, não tá fazendo aglomeração. Então a gente pode deixar a máscara só pra sair de casa. Eu tô em casa, você tá em casa. Então vamos lá na correção do módulo 12. Bora? Vamos trabalhar? Nada de moleza. Vamos lá, número 1. Diz o seguinte: qual é o possível intuito do jornalista ao escolher esse título para entrevista? Então, gente, entrevista, né? Nós já trabalhamos entrevistas juntinhos. Foi uma delícia, foi muito legal. É, e aí, agora a gente está aperfeiçoando isso, né? Vendo de novo, relembrando esse gênero textual que é tão tranquilo, tão prazeroso, né, de fazer. Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Vamos lá. Então é o seguinte: ao escolher esse título, é possível atrair os leitores para que se interessem pela escritora, afirmando que aquela foi sua última entrevista, o que tornaria uma entrevista mais especial. Então, assim, quando a gente faz um título, né? Agora eu vou falar para qualquer gênero textual. O título, ele é uma coisa concisa, né, uma coisa, pequena, que traz, assim, por ser pequeno, ele precisa ser impactante, ele precisa trazer informações essenciais, ele precisa chamar atenção. Então, é isso, um título ele tem que trazer esse tipo de coisa. E quando a gente fala, né, o último, traz sempre uma questão, né, para o ser humano, o último. Isso dá um tom mais especial, dá mais interesse na gente ver, né, seja lá o que for. Então foi isso, tá bom? Vamos lá aqui, número 2. No parágrafo introdutório, conseguimos perceber que a entrevista foi realizada no passado e está sendo republicada. Retire desse parágrafo todos os termos que fazem referência ao tempo. Gente, tempo e espaço, né? São coisas muito importantes numa narrativa, por exemplo. No caso de a gente contar aí o que se passou numa entrevista, também tem a sua importância, né? A questão do tempo temporal. Porque quando a gente conta alguma coisa, a gente tem que situar isso em algum momento. Porque uma coisa pode ser que aconteceu semana passada, se aconteceu há um mês, isso pode fazer muita diferença, né? Então, perceber, né, a temporalidade dos textos é muito importante. Então, aqui a gente tem, ó, os termos que fazem referência ao tempo são concedida em 1977, tem após sua morte, tem 10 meses depois, tem dezembro de 1977 e tem aos 57 anos. Tudo isso eu chamaria para vocês de marcadores temporais. Por que marcador temporal e não advérbio de tempo? Quando eu falo marcador temporal, eu tô falando isso porque no vestibular, gente, aparece essa expressão, tá? Quando eu falo marcador temporal, eu me refiro a expressões, não necessariamente advérbio de tempo. Quando eu digo assim, aos 57 anos, eu tenho aqui aos, que é artigo com preposição. Eu tenho 57, que é um numeral cardinal. Eu tenho a palavra anos, que é um substantivo. Tudo isso tem nada a ver com advérbio. Não é isso? Mas quando eu junto isso no meu contexto, eu transformo ele numa situação de tempo, numa indicação temporal. E quando eu tenho esse tipo de coisa, eu chamo de expressão que marca o tempo. Muitas vezes os marcadores temporais são sim advérbios de tempo, né? É,
No caso aqui, né, concedida em 97 não é após sua morte, o após é um advérbio de tempo, mas aí eu tenho aqui no caso a expressão toda como marcando um tempo, tá bom? É importante você saber visualizar o que que é tempo, né? O que indica tempo, o que indica espaço, o que indica, né, no caso, espaço, lugar, o que indicam coisas, né? Contradições, porque é a partir disso que você vai ser uma boa pessoa que interpreta textos. Tá? Para que serve a gramática, né? Muitas vezes a gente se pergunta, estudar isso é chato. Tá, tem coisas, né? Muito nomenclatura, às vezes, que são desnecessárias para uma pessoa que não vai ser especialista da área, né, de português. Mas na grande maioria das vezes a gramática ela ajuda a gente a ver o texto como um todo e a perceber coisas e a ver as coisas que são implícitas ali e a gente compreender melhor o mundo que nos rodeia, porque a gente está rodeado de texto o tempo todo na nossa vida. Textos verbais, textos não verbais, textos que são auditivos, textos visuais. E então a nossa vida ela é rodeada de texto e a gente precisa entender as mensagens que são ditas explicitamente, as que não são ditas implicitamente, que são ditas implicitamente. A gente precisa entender isso tudo, tá bom? Por isso que a gente estuda gramática. É impossível a gente estar sempre ressaltando isso, porque para quem não gosta muito de português, né, aí fica entediado, tem que saber a importância para dar valor. Eu, quando era estudante, eu não gostava de matemática. Hoje, quanto arrependimento. Minha vida financeira aí, eu podia pensar muito melhor se eu fosse muito melhor em matemática. Na verdade, eu queria ter seguido essa carreira, assim, das exatas. Eu acho que eu ia ganhar mais dinheiro. Talvez não fosse mais feliz, né? Que a gente faz também que é feliz. Mas entender pelo menos, né? Eu podia não ter isso como profissão, mas eu podia entender bastante e aí me virar melhor. Mas enfim, só para você fazer uma reflexão aí naquilo que você quer fazer da sua vida. Vamos lá. Você acredita que, além de fazer perguntas previamente formuladas, é importante que o entrevistador possa também fazer outras, motivadas por respostas dadas, né, na hora lá pelos entrevistados? Justifique a sua resposta. Na verdade, galera, isso é com cada um, tá? A resposta é pessoal. Mas, assim, você tem que estar aberto aí para perceber que se você é, tá ali, né? Não é um robô que só tem aquilo pré-visto, né? Quando a gente fala previsto, é pré-organizado. E aí você pode dar o jeitinho ali na hora, ter jogo de cintura, para poder refazer, formular uma pergunta de acordo com aquela resposta que não estava prevista ali, aquele assunto, e que de repente vai interessar aos leitores. Então, se você é um bom entrevistador, eu acredito realmente, né, que é importante essa interação. Não parece uma coisa robotizada, desumanizada, entendeu? Quanto mais você humaniza o seu texto, mais interessante ele fica. Mas aí você pode ter a sua opinião, tá bom? Vamos lá. Copie uma marca da oralidade da primeira resposta da entrevistada. Quando ela diz assim, não é? Isso é uma marca oral, né? Querendo trazer para perceber se o seu interlocutor ele tá ligado naquilo que você está dizendo, o que ele pensa daquilo que você está falando. Aí você faz, não é? Né? Para ver qual é a reação do seu interlocutor. Na número 6, diz assim: Clarice inclui em determinadas respostas a fala de outras pessoas que a acompanharam em seu caminho de escritura. Transcreva do texto uma passagem que isso ocorre. Bom, possibilidades, tá? Eu vou trazer aqui algumas possibilidades. Essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Outra possibilidade. Sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesias? É a outra possibilidade, tá bom? Número 7. Clarice Lispector se define como uma pessoa ao mesmo tempo tímida e ousada. Na sua opinião,
Como seria o temperamento de uma pessoa assim? E aí, o que que você acha? Uma pessoa tímida, mais ousada? É porque eu digo tímida, mais ousada, porque se espera que uma pessoa tímida não ouse, entendeu? Então, esse mais, olha aí a nossa interpretação com aquela conjunção. É mega importante. Bom, no caso aí, uma sugestão de resposta é: trata-se de uma pessoa que, mesmo sendo tímida, não deixa o embaraço dominá-la, fazendo o uso da ousadia como forma de combater o acanhamento excessivo. Então, na vida, a gente tem que ousar, porque senão a gente não sai do mesmo ponto, né? A gente não pode querer colher coisas diferentes e a gente planta sempre a mesma coisa. Então, a pessoa que é acanhada, ela é tímida, ela precisa ousar. Isso é muito importante. Explique com suas palavras o que significou a fala de Clarice quando disse que não se considera uma profissional da escrita. É outra resposta pessoal, é outra resposta que eu só vou dar uma sugestão, tá bom? Ao se declarar uma amadora na arte de escrever, Clarice afirma que busca manter uma postura natural diante dessa prática, que para ela é uma expressão livre do que pensa e sente. E é também uma pessoa, né, que é humilde lá, não quer se achar. Eu acho que é uma qualidade. As pessoas, mesmo serem muito boas, sempre procurar, não dizer que eu sou fera, porque aí quem se acha muito fera não busca aperfeiçoar, não busca melhorar. E quando a pessoa tem a humildade de perceber que ainda pode ser melhor, nossa, isso é demais. Vamos aqui agora para desenvolvendo as habilidades. Tem uma tirinha, Titi adora tirinha. Vamos lá, diz o seguinte: tem uma pessoa aqui que está discursando, né? A gente percebe, pessoa de terno, um homem com óculos, né? E diz o seguinte: na verdade, não é ele que começa, né? É uma pessoa da plateia, do discurso que ele está fazendo lá, que vai suscitar alguma coisa. Diz assim: senhor secretário, quando as vacinas estarão disponíveis para toda a população? Ele diz: ainda não temos uma previsão. Aí alguém fala assim: o Estado já tem um plano para conter o surto? Aí ele diz: estamos trabalhando nisso. Aí vem aqui e diz assim: o sistema público de saúde está pronto para lidar com esse problema? Aí diz assim: em 5 ou 15 meses possivelmente estará. Aí alguém fala: alguma informação precisa, senhor secretário? Precisa, quer dizer, né? Que tem precisão, alguma coisa, ele sabe falar alguma coisa sem dizer, sei, talvez, quem sabe? Aí ele diz: sim. Pescotapa nas inimigas. Foi escolhido para ser o hit do próximo carnaval. Olha isso, gente. Olha esse texto aqui. É de 2019. Gente, olha que bizarro. Ele tá totalmente antenado com o que tá acontecendo agora. Uma vacina disponível para esse problema, para esse surto. Olha isso. Como é incrível. E a escolha desse texto, não podia ser mais atual, né? Então vamos lá. Número 1 diz o seguinte: assinale a frase que resume a principal crítica dessa história em quadrinhos. No caso, que os políticos fogem da responsabilidade com um discurso abstrato e evasivo. Né? Não quero comentar sobre o que está acontecendo na política atual. Né? Cada um com seu cada qual. Analisando as respostas do secretário, assinale, desculpe, o vocábulo que evidencia o tom de incerteza de sua fala. No caso aí, possivelmente. Quando eu digo possivelmente, talvez, quem sabe, né, eu tô dando uma incerteza, né, ao que eu estou dizendo. Número 3. Em relação às perguntas feitas pelos jornalistas, uma em especial parece não ter sido planejada anteriormente. Essa pergunta está no 7º quadrinho. Deixa eu voltar lá para eu reler. Pra gente ver aqui, 7º quadrinho, 1, 2, 3, 4. Aqui diz assim, ó: alguma informação precisa, senhor secretário? Por que que ela refez isso? Aí é que tá o jogo de cintura da que tá entrevistando, né? Porque aí ela foi perguntando coisa e nada ele sabia dizer. E aí ela quis dar uma alfinetada nele, dizendo: tem alguma coisa que você possa me dizer com certeza, né?
isso daí não estava previsto, porque não estava previsto que ele ia ser tão evasivo, não é isso? Então, no caso aí é isso, no 7º quadrinho. E 4 e última, a última fala do secretário revela o quê? A preocupação do governo com a população precisa ser redirecionada, né? Então, na verdade, que não há muita preocupação, a preocupação deles continuarem no cargo, não é isso? No caso aqui desse texto, tá, gente? Não estou falando nada sobre a nossa realidade. Então, até a próxima. Um beijo grande.